Ora, boa tarde. Vamos começar então na sessão do primeiro subtema. Este subtema nós colocámos-lo no nosso congresso um pouco inspirados pelo regulamento 2024-1679 que saiu recentemente editado pela Comissão Europeia. Este regulamento é o regulamento que vem substituir o anterior em termos das redes transeuropeias e nós achamos que era um tema bastante interessante para o nosso Congresso, porque de facto a União Europeia neste regulamento vem reafirmar a sua vontade, o seu paradigma de ligar todas as capitais, todas as grandes cidades, todos os aeroportos por uma rede inteiramente interoperável que crie uma nova coesão dentro da União e, simultaneamente, do lado da mercadoria, essa rede também vir a interligar os portos secos, os portos marítimos, os portos secos e todos os centros produtores e distribuidores de carga, os grandes centros industriais, as plataformas logísticas. Portanto, isto indica que a União Europeia reforça a sua grande vontade de estabelecer uma nova coesão, entende que as redes transeuropeias são um elemento essencial disso tudo e estabelece algumas metas bastante rigorosas sobre isso. Estabelece os tempos máximos da transposição fronteiriça de um comboio de mercadorias, estabelece todo um conjunto de metas que se devem cumprir, estabelece inclusive quais são os tráfegos a partir dos quais se justificam claramente estabelecer linhas de ligação de alta velocidade e, portanto, achámos que fazia sentido nós convidarmos os especialistas desta área para nos falarem sobre as redes transeuropeias de transportes, naturalmente na base e do que é o novo enquadramento que este tema tem. Portanto, nós temos aqui dois keynote speakers, o Sr. G. Carlos Fernandes, que é o primeiro a intervir, o vice-presidente da IP, portanto, como se compreende, é a pessoa que não podíamos deixar de convidar para nos abordar este tema, e o Sr. G. Carlos Martins de Brito, que foi ex-presidente da CP, pertence ao Conselho Estratégico da Adfercity e que também se tem debruçado muito sobre esta matéria, particularmente sobre a parte da mercadoria. E ele vai nos fazer uma intervenção sobre tudo isso. Portanto, podemos começar. Eu dava a palavra já ao G. Carlos Fernandes. Muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente do Congresso, Dr. Rui Vilar, cumprimentar o Presidente da Direção da Adfercity, o professor Fernando Nunes da Silva, que me convidou, e na sua pessoa agradecer a toda a direção da Adfercity o convite, a organização de mais este evento. É um gosto, prazer estar aqui convosco. Percebo que haverá contraditório, há sempre, felizmente, há muitos anos que vimos a estes fóruns e acho que é importante podermos debater estas ideias e que haja ideias diferentes, mas que no fim se avance com os processos. Cumprimentar o LNEC, não vejo a engenheira Laura Caldeira na assistência, mas cumprimentar e agradecer o receber-nos nesta sua casa, dizer que o LNEC, uma grande casa de engenharia, com quem temos trabalhado muito ao longo dos últimos anos nos nossos grandes projetos de engenharia, a nossa também é uma grande casa de engenharia e esta parceria entre o LNEC e a IP tem sido muito útil, acho que para ambas as casas, tem-nos ajudado muito e acho que nós também temos ajudado bastante o LNEC a poder crescer e ter aqui um mercado importante de obras e o país tem ganho com esta simbiose e, portanto, agradeço também por isso ao LNEC. Queria cumprimentar-vos a todos, muitos colegas aqui na assistência, queria agradecer à minha colega Helena Matos que me ajudou a preparar esta apresentação, que vos trago aqui. Não tanto uma apresentação que detalhe o que está previsto neste regulamento, mas um bocadinho que olhe para o que são as redes transeuropeias, que olhe para aquilo que estamos a fazer e eu segmentei esta apresentação em mercadorias e passageiros porque as realidades e os desafios são relativamente diferentes e depois olhar um bocadinho também na apresentação para o que se está a passar em Espanha, quer na área dos passageiros, quer na área das mercadorias, ver quais são os mercados potenciais, quer para as nossas mercadorias, quer para os nossos passageiros, porque a área geográfica é diferente dos passageiros e das mercadorias, portanto, aonde queremos chegar com o transporte ferroviário de mercadorias deve ser com certeza diferente de onde podemos e devemos chegar com o transporte de passageiros, pelo menos o transporte de passageiros mais importante, e tentar olhar um bocadinho para estas questões e, obviamente, depois lançar o debate na fase seguinte.
Começava por dizer que a rede transeuropeia não é uma realidade desde sempre da União Europeia. Ela nasce em 93 com o Tratado de Maastricht, em 96 há uma primeira decisão que inclui a rede transeuropeia, ou seja, que inclui dentro da missão da União Europeia também o desenvolvimento de uma rede transeuropeia. Depois houve várias evoluções ao longo dos anos a propósito disto. Em 2013 é que são criados os 2 níveis, a rede principal, com o objetivo que ainda hoje existe de concluir a rede principal até 2030 e a rede global até 2050. É também definido um conceito de corredores multimodais, ou seja, corredores que agregam um conjunto de países. No caso de Portugal, o corredor é o corredor atlântico, voltarei um bocadinho mais à frente a ele, que engloba Portugal, Espanha, França e Alemanha, e vamos ver porque é que é importante do ponto de vista das mercadorias estarmos neste corredor juntamente com estes países. E depois, de facto, em 2024 há uma nova decisão, um novo regulamento, que Portugal participou ativamente, a IP inclusive participou ativamente na discussão de alguns dos pontos deste regulamento, que já foi aqui abordado algumas das questões. Estamos a falar atualmente, e é difícil ter estatísticas muito bem definidas, estamos a falar de uma rede principal, portanto os tais 2 níveis, rede principal e rede global. Em 24 já agora foi criada a rede principal alargada, ou seja, um conjunto de secções de troços de linha que não é suposto estarem concluídos em 2030, mas apenas em 2040, mas com características relativamente semelhantes às da rede principal. Como dizia, não é fácil arranjar estatísticas sobre esta rede, mas a rede principal devemos estar a falar de qualquer coisa como 90 mil quilómetros de rede ferroviária, e esta apresentação será basicamente sobre a rede ferroviária, como já perceberam, e nem se percebe bem exatamente qual é a percentagem dessa rede, pelo menos não me foi possível encontrar documentos perfeitamente fidedignos que nos digam qual é a percentagem dessa rede que está efetivamente já construída à data, números na ordem entre os 50% e os 75% que poderão já estar construídos, ou seja, chegaremos a 2030 sem a rede principal construída, e o caso português é também um exemplo disso, mas avançamos nesse sentido. Portanto, vocês têm aqui os objetivos essenciais, que é para a rede de passageiros, que é para a rede de mercadorias. E esta aqui é uma imagem do site da Comissão Europeia, onde vemos basicamente a rede de passageiros e a rede de mercadorias. Há alguns troços que são em conjunto de passageiros, são simultaneamente passageiros e mercadorias, depois há a rede específica de mercadorias, normalmente rede convencional, e rede de alta velocidade, que é específica de alta velocidade, portanto só de passageiros, normalmente. Em termos daquilo que é a rede de mercadorias, temos aqui também, então, os tais objetivos. Esta apresentação ficará disponível e, portanto, obviamente que será consultável depois em detalhe. Mas, como já disse, é importante olhar para a nossa ligação à Europa, e a ligação à Europa é obviamente importante toda, mas estes 3 países são os mais importantes, mas acima destes 3 países há o mercado espanhol, a que eu virei um bocadinho mais à frente. Deste trabalho do corredor atlântico, dos vários trabalhos que foram feitos, um deles foi a identificação exaustiva de todos os constrangimentos, ou seja, quais são os problemas em levar um comboio, por exemplo, de Leixões até Mannheim, na Alemanha. Portanto, quais são os tipos de dificuldades técnicas, ou seja, dificuldades à interoperabilidade que se verificam. E eles estão aqui listados. Limitação do tamanho do comprimento dos comboios. É algo que não existe normalmente em França ou na Alemanha, os comboios circulam com 750 metros, mas na rede ibérica, quer em Portugal, quer em Espanha, tradicionalmente os comboios tinham 450, 500 metros, 400, dependia das linhas. E, portanto, isso é uma limitação importante, é um custo adicional importante que nós estamos a impor aos operadores, porque, obviamente, fazer um comboio de 400 metros ou fazer um comboio de 750 metros não é a mesma coisa. Obviamente, 700 é um bocadinho mais caro, mas leva mais carga e a carga por unidade fica muito mais barata. Essa é uma primeira limitação. E à frente já vou analisá-la. Troços não eletrificados. Em Portugal temos atualmente praticamente todos os troços eletrificados, nesta altura à exceção da linha do leste, como troço importante ligação à Espanha. Estamos a prever poder eletrificar até 2030, mas o resto da nossa rede está mais ou menos toda eletrificada. A Espanha não é o mesmo caso. Por exemplo, à saída de Vilar Formoso, a linha do lado espanhol está para ser eletrificada desde a década de 80. Desde a década de 80 que há promessas a Portugal de eletrificar, ainda falta eletrificar. E muitos dos troços em Espanha estão eletrificados, mas não a 25 mil, que é o padrão europeu, mas a 3 mil. Este é um constrangimento que Espanha tem vindo a resolver. Quando temos diferentes tensões, temos que ter unidades, temos locomotivas de bitensão, também se ultrapassa, mas é uma restrição que está a ser olhada, e Espanha está nesta altura também a investir aqui.
A questão da mudança de bitola é também uma dificuldade de interoperabilidade. Essa é normalmente a que é mais falada. Nesta altura, a mudança de bitola é um problema de interoperabilidade na fronteira entre Espanha e França. Ou seja, para entrar em Espanha não há nenhum problema. E recordo-vos que o mercado espanhol vale entre 2/3 a 4/5. Ou seja, entre 2/3 a 4/5 do nosso mercado, nós não temos nenhum problema de interoperabilidade de bitola. Quando queremos passar para a França, temos um problema de interoperabilidade de bitola. É o mais grave? Não. O problema mais grave de entrada em França é a limitação de capacidade. Aquela entrada em França no corredor atlântico é uma brutal limitação de capacidade. E o governo francês não está disponível para fazer nada no imediato e já nos disse ao resto do corredor e à Comissão Europeia que antes de 2040 dificilmente fará alguma coisa. E, portanto, temos um eixo, temos uma linha que está no limite da sua capacidade, ou seja, não podem passar mais comboios de passageiros ou mercadorias, e o governo francês está a tirar para lá de 2040 a fazer este investimento, e aqui é importante o efeito corredor, portanto, como forma de pressão sobre o governo francês, mas também, obviamente, o apoio do coordenador do eixo atlântico, de, no fundo, ajudar a ultrapassar esta situação. E esta, provavelmente, naquilo que diz respeito à entrada à Europa, é talvez o problema maior, talvez maior até do que a questão da bitola. Eu diria que é, nesta altura, maior que o problema da questão da bitola. Depois, há uma limitação à carga rebocada, e também isto acontece essencialmente em Espanha e Portugal. Isto é o quê? Pendentes muito elevadas, o que obriga a que os comboios sejam mais curtos ou que tenham que ter 2 locomotivas. Como é que isto se resolve? Eliminando as pendentes todas ao longo do itinerário. É dos investimentos mais caros que se podem fazer numa linha, e eu vou-vos dar os exemplos um bocadinho mais à frente. E só faz sentido fazê-los quando em todo o itinerário se fizer, ou seja, se Portugal eliminar todas as pendentes da beira alta, mas se Espanha as mantiver, quer dizer que o comboio é limitado pela pendente máxima e, portanto, tem que sair de Leixões limitado às pendentes espanholas. Portanto, só faz sentido intervir quando se intervém ao longo de um eixo. Isto é um problema em Portugal e Espanha porque são países montanhosos. França e Alemanha são países muito mais planos e, portanto, não têm o mesmo tipo de problemas. E depois a ausência generalizada da RTMS. A RTMS é o sistema padrão de sinalização de controle, digamos assim, da atuação dos maquinistas. Enquanto isto não for padrão e não for instalado, os comboios têm que ter sistemas especiais instalados para poder circular entre os países. Isto é também uma limitação efetiva do processo. E, portanto, isto é um estudo já desde 2013 e estamos a trabalhar, o conjunto dos 4 gestores de infraestrutura estão a planear os seus investimentos, depois associado a estes constrangimentos, cada um deles tem um custo associado a nós, ou seja, nós sabemos quanto é que custa para cada viagem o custo de cada um destes constrangimentos. O comprimento dos comboios é provavelmente o maior dos constrangimentos em termos de valor de custo, depois a eletrificação, depois a bitola e por aí fora. Portanto, temos o valor, isto está disponível no site do Corredor Atlântico. Isto em termos europeus. Em termos espanhóis, a rede que vem aqui é a rede convencional, portanto a verde é a rede disponível em Espanha para carga em bitola ibérica. Portanto, o que está a verde é o que existe para mercadorias em Espanha em bitola ibérica, o que está a azul é o que existe para mercadorias em bitola europeia. E, portanto, o que existe a azul para a bitola europeia, para mercadorias, acontece de Barcelona para a fronteira. É uma linha partilhada com alta velocidade, as coisas funcionam relativamente mal. A Espanha tem 2 planos relativamente a isto. Um é estender de Barcelona até Algeciras, e vai demorar décadas a fazê-lo, e está a fazê-lo, mas vai demorar muitos anos. E o outro é um projeto no Y Basco, que está no Corredor Atlântico. É um projeto com cerca de 70 km, que Espanha está desde o início deste século a executar. A primeira previsão era 2012, depois 2019 e agora é 2030. Estamos a falar de milhares de milhões que estão a ser investidos para trazer a bitola europeia 70 km mais para dentro da Península Ibérica, e não há nesta altura mais nenhum plano em Espanha para trazer a bitola europeia mais para dentro de Espanha. Portanto, nesta altura o plano de Espanha é ter terminais intermodais muito bons, que funcionem bem, onde as cargas sejam, no fundo, facilmente transferidas de uma bitola para a outra e que os governos subsidiem os operadores nessa transferência. Esta é a proposta que está feita em Espanha nesta altura, mas quando acabar aquele Y Basco. Mas para a Galiza, para Madrid, para a Extremadura, para Portugal, não há mais nenhum plano, porque é caríssimo fazer isto, e nesta altura todas as análises de custo-benefício em Espanha apontam que a melhor solução é esta: ter terminais intermodais, um bocadinho à semelhança do que faz a China para a Europa. Vêm centenas de comboios da China para a Europa, que passam várias bitolas ao longo desse trajeto, o governo chinês subsidia e não tiveram que mudar as bitolas nos países todos por onde atravessam. Portanto, este é um processo que está em curso, mas o que faz sentido, de qualquer maneira, é trazer a bitola europeia de França para dentro de Espanha e de Espanha para dentro de Portugal, ou seja, não faz qualquer sentido começar a construir
construir a linha de bitola europeia de mercadorias de Portugal para a fronteira espanhola, porque chegava à fronteira espanhola e não passavam para lado nenhum. Portanto, a migração tem que vir de França para cá, é esse o processo, ele está em construção, quer no corredor mediterrâneo, quer no corredor atlântico, e vai vindo para o interior de Espanha, e à medida que chegar mais perto, nós obviamente temos planos, porque reparem, se a linha da Beira Alta, se chegar à linha da Beira Alta uma linha nova de bitola europeia, nós temos que construir uma linha nova também, porque a Beira Alta terá continuidade da linha existente. Mas se eles migrarem a existente, nós temos que migrar a Beira Alta. Decisões como estas, só quando houver, obviamente, planos de Espanha muito mais avançados, e como vos digo, Espanha está a trabalhar agora junto à fronteira francesa, como parece mais ou menos óbvio. O que é que estamos a fazer em Portugal? Nós temos 3 planos em termos da ferrovia em Portugal. PETI 3+, que foi aprovado ali por PETI 3+/Ferrovia 2020, que foi aprovado em 2015, em agosto de 2015, pelo governo do Dr. Passos Coelho, e foi integralmente já aplicado pelo governo seguinte, Dr. António Costa. E depois temos o plano PNI 2030, que foi aprovado em dezembro de 23 pelo governo do Dr. António Costa e está a ser agora concretizado pelo governo do Dr. Luís Montenegro. Portanto, temos planos aprovados, sabemos o que é para fazer, e a IP é a entidade que executa. A IP não planeia, a IP não discute estes planos, a IP executa os planos aprovados pelo Governo. E, portanto, estamos agora a discutir o Plano Ferroviário Nacional, que é aquilo que o país pretende para a frente de 2030 até 2050, está em discussão pública e sobre esse a IP não tem opinião. Quando o Governo, quando os parceiros decidirem qual é o plano para executar, a IP com certeza será chamada a executar. Este é o PETI 3+, é um plano essencialmente apostado nas mercadorias, redução de custos, aumento de capacidade, redução de tempos de percurso, uma aposta muito grande nas ligações internacionais, ligação a Vilar Formoso, na Beira Alta, ligação ao Corredor Sul, ligação dos portos de Sines e de Setúbal e ligação lá em cima na linha do Minho, que está já concluída e é a principal fronteira do ponto de vista de mercadorias. Estamos a falar de 500 km de linhas eletrificadas, estamos a falar de mais de 400 km com sinalização eletrónica já de padrão europeu, estamos a falar em colocar os comboios de 750 metros em todos os principais eixos ferroviários nacionais, linha do Norte, Beira Alta, linha do Minho, Corredor Sul, linha de Sines, acesso aos portos, tudo isso vai ficar preparado para comboios de 750 metros. A Espanha está agora a fazer também esta revolução, está um bocadinho mais atrasada, mas só tiraremos todo o benefício desta situação quando em Espanha os comboios puderem entrar também com 750 metros, mas nós, em Portugal, teremos isto feito no final deste processo. E, portanto, bitola, nós estamos a instalar as travessas polivalentes e ficaremos preparados, ou mais bem preparados, para fazer a migração quando ela chegar perto das nossas fronteiras. Resultados, em termos de ganhos, o comboio que saia de Leixões para Vilar Formoso, atualmente vai em tração simples, leva 54 teus. No futuro, com a Beira Alta concluída, e quando em Espanha também tivermos os 750 metros, isso também é importante, o comboio poderá ir em tração dupla e já não vai com 54 teus, vai com 105 teus. É um custo mais elevado por comboio, mas é um custo muito mais baixo por unidade transportada. Isto são dados do operador Medway, que nos deram estes valores. Nós não sabemos fazer estes cálculos, obviamente, e isto aponta para um investimento nas estações técnicas dos 750 metros de 70 milhões de euros e um ganho, uma redução de custo de cerca de 28%. O que é que faltou fazer? Faltou eliminar as pendentes da linha da Beira Alta. Isso custaria quase 1.000 milhões, era quase uma linha da Beira Alta, permitia poupar cerca de 9% do custo adicional, portanto, além dos 28% era mais 9%, mas tínhamos que investir 1.000 milhões. E do lado espanhol não há nenhum plano para fazer a mesma coisa. Ao contrário dos 750 metros que em Espanha estão a ser feitos, não há nenhum plano para se eliminar as pendentes em Espanha, e, portanto, não faz sentido fazer isto agora. Era a tal linha da Beira Alta nova, foi decidido já há vários anos não fazer, e foi decidido, aliás, com os operadores ferroviários, e apostámos em ter comboios de 750 metros a circular na nossa rede. Exatamente a mesma coisa para o Corredor Sul, e o Corredor Sul serve Setúbal, Lisboa e Sines. Corredor Sul, atualmente, um comboio que sai de Sines tem que ir à linha do Norte, tem que ir ao entroncamento, descer, entrar na Beira Baixa, descer para a linha do Leste, e com a nova linha entre Évora e a fronteira terá uma ligação direta à Espanha. Só a redução do percurso permite uma poupança de cerca de 28% do custo. O aumento do comprimento para 750 metros permite uma redução adicional de 23%, ou seja, estamos a falar de quase 50% do custo do condutor sai de Sines para a Espanha. Ou seja, isto é o resultado deste investimento, é reduzir para metade quando os comboios puderem circular em Espanha com os 750 metros, obviamente, e quando for um comboio de 750 metros, se o operador decidir fazer um comboio de 500 metros, não ganha nada com isso, face aos 750 metros. Mas se puder juntar carga e fazer 750 metros, terá esta redução de custos.
Isto em termos de custo. Em termos de capacidade, atualmente temos 16 comboios por dia nas nossas fronteiras, 8 na fronteira do Minho, 5, isto em termos médios, 5 em Vila Formoso e 3 no corredor sul vindos pela linha do Oeste. Estamos a falar de 16 comboios, 2,3 milhões de toneladas por ano. A capacidade atual nestas 3 saídas é de 13 milhões de toneladas, 42 comboios por dia, ou seja, temos com 40% da capacidade existente. Depois das obras do ferrovia concluídas, nós teremos capacidade para 32 milhões de toneladas por ano e 67 comboios por dia. O que é que representam estas 32 milhões de toneladas? Mais de tudo aquilo que nós importámos e exportámos por via terrestre, por caminhão e comboio, em 2019. Ou seja, nós teríamos capacidade de colocar tudo no comboio se dependesse só da infraestrutura ferroviária. Obviamente que há outras questões, mas isto só para vos dar nota de que vamos aumentar significativamente a capacidade de transporte nas nossas fronteiras, que era exatamente um dos objetivos principais do PETI 3+, portanto, redução de custos, está visto, e aumento de capacidade também muito significativo. Em termos de passageiros, ao contrário do que acontecia para as mercadorias, está muito mais coisas por fazer. Nós temos essencialmente a rede de alta velocidade por fazer. A linha Lisboa-Porto, a linha Aveiro-Salamanca, a linha Lisboa-Madrid, a linha Porto-Vigo e também a linha Évora-Faro-Huelva. E, portanto, o objetivo é 2030 ter a rede principal, não o vamos cumprir. A rede principal temos o Lisboa-Porto, temos o Aveiro-Viseu, portanto só essa parte do Aveiro-Salamanca é que está como principal, a outra está como principal alargada, e o Lisboa-Madrid. Portanto não vamos conseguir até 2030, mas como vamos ver, já foram dados passos, já há planeamento previsto para a concretização nos próximos anos desse troço. E, da mesma forma que fizemos para as mercadorias, vale a pena olhar qual é o objetivo geográfico de uma linha de passageiros de comboio. Não estou a dizer que as pessoas podem pegar no comboio e tirar o Interrail e ir para Tallinn ou ir para outro sítio qualquer, mas qual é verdadeiramente o mercado de passageiros em alta velocidade? E o mercado mede-se por tempo. Até 3 horas o comboio é claramente dominante face ao avião. Ou seja, temos muito mais passageiros para uma rota em comboio do que em avião. Entre as 3 e as 6 as coisas vão mudando, ou seja, começamos pelo comboio ter mais e acabamos nas 6 horas pelo comboio ser quase residual. 3 horas é, por exemplo, o Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona tem, hoje em dia, com o aumento da oferta e a redução dos preços, o comboio já vale bastante mais que o avião. Mas se aumentarmos a distância em termos de tempo, e o que conta sempre é o tempo, nós então temos uma inversão. E quando aumentamos das 6 horas, como vemos ali, o comboio torna-se praticamente irrelevante. Portanto, isto dá-nos uma ideia do nosso objetivo geográfico para a nossa rede de alta velocidade. Não é chegar a Paris, não é chegar a Londres, não é chegar a Berlim, não quer dizer que não vão pessoas até lá, mas aquilo que é verdadeiramente importante do lado do comboio são as 3 horas, ou no máximo até às 6. Se olharmos para a Península, nós ficamos com uma ideia clara de quais são aqueles intervalos. Qual é o objetivo que nós podemos ter forte em termos da relevância do comboio? Madrid. E convém estar na ordem das 3 horas, onde o comboio é verdadeiramente importante. Por isso é que os governos acordaram, e o nosso governo anunciou, o objetivo de ligar Lisboa a Madrid em 3 horas. É para ser relevante o comboio, porque a partir daí nós começamos a perder muito para o avião e, no fundo, somos pouco relevantes neste traçado. Ora, nós temos, depois obviamente isto tem que ser compensado, depois várias linhas, aqui a ideia era olhar um bocadinho para esta realidade, mas todo o eixo entre Lisboa e a Corunha vai estar mais ou menos entre as 3 horas e meia. Nós temos o Porto a 1h15, o Porto de Vigo a 50 minutos, o Vigo à Corunha está ligado em alta velocidade, portanto teremos Corunha a Lisboa, 10 milhões de habitantes, num espaço mais ou menos na ordem das 3 horas, ou seja, onde o comboio é verdadeiramente competitivo. E podemos ser competitivos até Madrid. Na ordem das 3 horas, o comboio representará um papel importante do ponto de vista de passageiros. Já se quisermos falar para Barcelona, estaremos, Madrid-Barcelona na ordem das 3 horas, portanto estaremos a falar de 6, se vocês pensarem numa ida, se vocês tiverem que ir passar um fim de semana a Barcelona, ou tiverem que ir e vir trabalhar a Barcelona, já começam a ter dúvidas se de facto o comboio é uma solução, ou se efetivamente o avião, até porque reparem, tenho meu filho a estudar em Barcelona, veio cá 2 ou 3 dias, pagou 25 euros de avião, portanto é difícil quando nós temos 6 horas de comboio e temos aviões a 50, 70, 100 euros, é difícil concorrer. Portanto, temos de apostar aqui onde verdadeiramente o comboio é competitivo e será competitivo neste eixo atlântico e será competitivo, com certeza, até Madrid. Com esta noção, o que é que estamos a fazer? Linha Lisboa-Porto,
está a ser desenvolvida, como sabem, passos seguros, de acordo com o calendário. Estamos a apostar numa hora e um quarto entre Lisboa e Porto, absolutamente competitivos, face a qualquer outro modo, ao carro, ao avião, ou tudo. A ideia é que o comboio praticamente retire toda a gente do avião, à exceção de quem apanha o avião do Porto de Lisboa para depois apanhar outro voo de ligação, como para Madrid. Mas aqui temos, de facto, um tempo que é tempo canhão, em termos de decisão de quem vai fazer este percurso. Porto Vigo, estamos a trabalhar na ordem dos 50 minutos, ou seja, quando as duas fases do Porto Vigo estiverem concretizadas, teremos um tempo de percurso entre Porto e Vigo de 50 minutos. Aqui não é só o Porto Vigo que conta, é todo este eixo que conta, ou seja, quem vai de Porto para a Corunha, quem vem de Corunha para o aeroporto de Sá Carneiro, é importante estes tempos, por isso é que é importante que não se aumentem muito estes tempos de intervalo no meio disto. E o Lisboa-Madrid, está aqui o tempo entre Lisboa e a fronteira de 1 hora, o pressuposto é que da fronteira a Madrid sejam 2 horas, é esse o compromisso entre os dois governos e, portanto, entre Lisboa e Madrid 3 horas, isto é importante haver esse compromisso, ou seja, Portugal vai gastar dinheiro, vai fazer troços novos para garantir 1 hora e é importante que Espanha faça a mesma coisa do seu lado para garantir 2, porque se nós fazemos 1 e eles fazem 3, temos 4. Portanto, é importante haver, de facto, este compromisso em termos de calendário, em termos de características técnicas e é isso que os governos têm estado a trabalhar e houve agora uma cimeira onde isso foi discutido e acordado. Como é que está o Lisboa-Porto? E agora muito rapidamente, qual é o grande objetivo aqui? Um dos grandes objetivos, ou dois grandes objetivos para a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Uma oferta competitiva entre estas duas cidades, coisas que hoje não existem. E 2, descongestionar a linha do Norte. A linha do Norte é o eixo vertebral do nosso sistema ferroviário, está congestionado, precisamos deste eixo para mais mercadorias, para mais passageiros, etc. E se não tirarmos de lá ao longo curso, não o conseguimos fazer. Objetivo são estes, vamos construí-la de forma faseada, a bitola ibérica nesta altura é inultrapassável, porque senão não o conseguimos fazer de forma faseada, e já vamos ver depois quais são as consequências mais à frente. 1 hora e um quarto, redução generalizada, vamos adaptar as estações do Porto, Aveiro e Coimbra, vamos construir estações novas em Gaia e em Leiria, e vamos utilizar também a estação do Oriente. O projeto está a ser feito por fases. O primeiro troço é da primeira fase entre Porto e Oiã, são 70 km, já foi lançado o concurso, já foi adjudicado, estamos nesta altura em fase de habilitação de propostas e queremos assinar o contrato nos próximos meses. A ideia é que este contrato entre em marcha, comece a entrar em vigor a 1 de julho do próximo ano. Se o pudermos antecipar, a fase da adjudicação antecipamos 2 meses, vamos tentar manter e antecipar o mais possível isso, mas senão estamos a falar em julho para início do contrato. Há algumas imagens, isto são imagens da futura estação de Campanhã, a proposta já do adjudicatário, isto é imagem da nova ponte sobre o Douro, a atual ponte sobre o Douro, a ponte São João não tem capacidade, são centenas de comboios por dia e não tem capacidade para o acréscimo de comboios que queremos, estamos a pensar que serão cerca de 60 comboios por dia de alta velocidade por sentido, atualmente temos 12, portanto por veem bem o crescimento que isso terá. O segundo troço da primeira fase está agora em concurso, está em fase de preparação de propostas. Estamos a falar de 70 km, mais os troços de ligação. Estamos a falar de uma estação de Coimbra. Estamos a falar de um investimento global na ordem dos 1.900 milhões de euros, o outro era um pouco superior, 1.970. E esperamos receber as propostas em janeiro, portanto os concursos estão sequenciais, exatamente para permitir aos consórcios preparar as suas propostas. Isto são projetos de engenharia brutais, e portanto todo o mercado está a preparar isto e obviamente não podemos ter 2 concursos na mesma fase. Tivemos um concurso já adjudicado, temos o segundo em preparação, estamos nós a preparar depois o terceiro. Em termos financeiros, Portugal entregou uma candidatura ao programa CEF2, o programa mais importante de investimento de financiamento deste tipo de projetos, e foi recebida uma aprovação de uma candidatura, ou seja, o envelope financeiro foi aprovado de cerca de 813 milhões de euros. É o projeto na Europa com maior financiamento comunitário neste quadro. 813 milhões de euros. O Banco Europeu de Investimento também considerou este um dos projetos mais importantes à escala europeia e aprovou um financiamento, um pré-financiamento do BEI de cerca de 3 mil milhões de euros que vai ficar à disposição dos concorrentes. Como sabem, o BEI tem maturidades bastante mais longas e tem custos muito mais baixos, isto vai permitir também reduzir o custo deste projeto. Isto é a primeira fase. A segunda fase está nesta altura em avaliação de impacto ambiental, portanto já acabámos os estudos prévios, já acabámos os de impacto ambiental, já entregámos à Agência Portuguesa do Ambiente, está nesta altura a correr a avaliação ambiental, dentro exatamente dos prazos que estão previstos. A ideia é que durante o primeiro semestre de 25 haja a declaração de impacto ambiental e se possa lançar
o concurso para a segunda fase no início de 26, tal como está previsto no calendário. Porto Vigo. Foi dito pelo professor António Figueiredo que havia dúvidas sobre aquilo que estava decidido e com onde é que estava decidido. Tudo isto que eu estou aqui a anunciar está definido, anunciado, mapeado, desde pelo menos setembro de 22, em que este programa foi apresentado, tinha sido muito debatido antes, foi apresentado, foi calendarizado, foi apresentado na altura pelo governo do Dr. António Costa, está a ser religiosamente também seguido e isto é um ponto importante de se referir, esta maturidade democrática de os governos consecutivos manterem este investimento e a forma de investimento. Se não fosse assim, nada se faria. E, portanto, há vários governos que isto acontece e é bom realçar que isto finalmente acontece em Portugal. Porto Vigo, como já disse, 2028-2032, 50 minutos, o que é que está a acontecer? Também uma implementação faseada, também uma construção inicial em Bitola Ibérica, também serve para libertar capacidade, neste caso na linha do Minho. Estamos a falar de 1 hora na fase 1, 50 minutos na fase 2. A fase 1 tem 2 troços, ligação ao aeroporto de Sá Carneiro e construção do Braga-Valença, utilizando na primeira fase a linha do Minho, ou seja, um comboio que sai de Campanhã, vai para a linha do Minho, entra no troço novo, junto a Braga, numa nova estação, vai até à fronteira, junto a Valença, e depois segue para Vigo, onde entrará no tal túnel a sul de Vigo, que Espanha também vai construir e para o qual já lançou os estudos informativos, ou seja, já está a fazer o equivalente a nós que estamos a fazer em Portugal, Espanha também já está a fazer. Estamos a falar de um túnel de 13 km, estamos a falar de algo que custará cerca de 1.000 milhões de euros, mas que é efetivamente uma peça de infraestrutura fundamental para ligar o Vigo, para ligar Vigo a Campanhã. Se essa infraestrutura não existisse, nós tínhamos que sair para norte de Vigo e dar uma volta enorme para vir para Portugal, obviamente não fazia sentido. E, portanto, isto está a andar do lado português, isto está a andar do lado espanhol, nós estamos nesta altura a preparar os estudos, já fechámos as localizações das estações, já fechámos os traçados, estamos agora a fechar os estudos prévios de impacto ambiental e isto dará entrada no ambiente no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre do próximo ano. Primeira fase, seguir-se-á a segunda fase. Portanto, isto é basicamente aquilo que já vos transmiti, portanto, conclusão dos estudos, início no segundo trimestre da avaliação de impacto ambiental e prevemos no quarto trimestre uma proposta fundamentada para a primeira fase. Muito rapidamente, o Lisboa-Madrid. O Lisboa-Madrid foi já uma decisão deste Governo em calendarizar a ligação entre Lisboa e Madrid. Houve basicamente duas decisões. Uma, avançar já com o resto de Lisboa-Madrid e avançar e definir um calendário, ou seja, do lado português ter a ligação Lisboa-Madrid integralmente concluída até 2034. Nós temos a construir, nesta altura, Évora a Elvas, portanto, aquele troço está a ser construído, o tal troço, que é o maior troço novo construído em Portugal nos últimos 100 anos, e agora o Governo mandatou-nos para construir o Lisboa-Évora. E, portanto, colocou como calendário para este projeto 2034. O Governo espanhol anunciou há dias que pretende chegar à nossa fronteira com todo esse eixo construído em 2030. Ótimo. Portanto, quando nós chegarmos lá, é a garantia de que temos também uma linha de alta velocidade entre Badajoz e Madrid já construída. E, portanto, objetivo de 1 hora até à fronteira, objetivo do lado espanhol 2 horas, no conjunto 3, estações Lisboa-Oriente, estação existente, estação em Évora e Elvas, e estamos a trabalhar nas ligações ao novo aeroporto com o IMT e com a ANA Aeroportos de Portugal. Teremos uma ligação a partir deste eixo, mas teremos também uma ligação entre os dois aeroportos, ou seja, haverá com certeza uma ligação que passará pelo aeroporto e que se integrará na linha de alta velocidade Lisboa-Porto e que permitirá ter os dois aeroportos, os dois maiores aeroportos portugueses ligados por alta velocidade. E, portanto, teremos a região centro ligada ao aeroporto, ao novo aeroporto de Lisboa, teremos a região centro também ligada ao aeroporto de Sá Carneiro e teremos os dois aeroportos ligados entre si e são exatamente, digamos assim, a customização dessas ligações que estão nesta altura ou que vão avançar nesse grupo de trabalho, obviamente para depois serem propostas ao Governo. Imagens daquilo que está a ser construído entre Évora e Elvas, já está numa fase final de construção, teremos no primeiro semestre do próximo ano a conclusão das obras e depois a preparação do início de operação. O que é que está pedido à AIP neste processo? É um conjunto de estudos. Até ao final deste ano nós devemos submeter ao Governo uma proposta fundamentada que permita ao Governo decidir se a ponte em Lisboa será rodoferroviária ou apenas ferroviária. Isso está em preparação com um conjunto de entidades, com autarquias, com a CCDR, portanto envolvendo um conjunto de stakeholders importante, atualizando todos os estudos que existiam para de facto
até ao final do próximo mês, poder ser submetido ao Governo. Estão a ser preparados estudos de procura, análise de custos-benefícios, estudos prévios, tudo isso. Está a ser trabalhado com o IMT num grupo de trabalho aquilo que será o modelo de gestão das 3 travessias. Como sabem, o contrato da Vasta Gama e da 25 de Abril da Luz ao Ponto acaba agora e, portanto, está em estudo qual deve ser o modelo de gestão das 3 travessias. Isso é feito com a entidade de planeamento do IMT e, obviamente, que a IP entra aí com um conjunto de estudos também relevantes. Estamos a trabalhar, como já disse, num grupo de trabalho IMT e ANA no que diz respeito às acessibilidades do novo aeroporto, para que a seu tempo possa ser também proposto ao Governo, e estamos a preparar-nos para que em 2026 possamos começar a avaliação de impacto ambiental e em 2028 poder lançar então o concurso ou concursos que permitirão ligar Lisboa a Évora e ter a linha de alta velocidade até à fronteira. Tem nesta apresentação também um resumo daquilo que é o ponto de situação de cada um destes projetos. Eles estão totalmente dentro do calendário que estava previsto. Chama a atenção, aliás, que o primeiro foi adjudicado 2 meses antes do que estava previsto e vamos tentar manter este ritmo. Olhar só agora, e para terminar, naquilo que está a acontecer do lado espanhol, nas principais ligações, que é Lisboa-Madrid e o Porto de Vigo. Portanto, do lado espanhol nós temos o troço Badajoz-Placência, portanto, o troço desde a fronteira até lá acima, aquele troço a verde, já construído, já em operação, e em Bitola Ibérica. Temos o troço seguinte, entre Placência e Navamoral, ainda dentro da Extremadura espanhola, em construção, não está ainda em operação, e está também a ser construída em Bitola Ibérica. Depois temos a linha que chega a Toledo, que é a linha que vem de Madrid, que vai para Sevilha, tem uma derivação e vai para Toledo, e falta construir o troço entre Toledo e Navamoral. Sobre esse, portanto, ele chega a Toledo em Bitola Europeia e está do outro lado em Bitola Ibérica. Portanto, terá que haver um intercambiador aí que permita, nesta fase, mudar a Bitola. Os espanhóis estão ainda um bocadinho à volta de como é que saem de Toledo. Toledo é uma estação terminal e, portanto, estão ainda a trabalhar nesse estudo. Portanto, há aqui um problema de interoperabilidade, que eu aqui indico em baixo, que é, temos Bitola Europeia a partir de determinado ponto na ligação e temos Bitola Ibérica do outro lado. É um problema de interoperabilidade. Porque é que os espanhóis estão a fazer as pontas em Bitola Ibérica? Estão a fazê-lo aqui, estão a fazer na ligação a Cádiz, a Huelva e à Galiza. Os espanhóis mudaram a sua estratégia. Até há alguns anos atrás, faziam Bitola Europeia até ao final desse corredor. E depois trazia-lhes inúmeros problemas, porque não conseguiam entrar nas cidades, tinham que fazer ligações novas, estações novas, faziam estações fora, etc. Aqui na Extremadura tem uma vantagem, é que conseguem ir ao centro das cidades nas estações existentes em Bitola Ibérica, conseguem partilhar essas estações com os tráfegos regionais que usam Bitola Ibérica e não têm que construir estações fora. Como é que resolve o problema do longo curso de alta velocidade? É que hoje já existem comboios de alta velocidade que circulam a 320 km por hora nas 2 bitolas. Ou seja, há algures entre Toledo e Placença, haverá um intercambiador, o comboio parará numa estação, numa primeira fase, não estou a dizer que depois não se migre, mas numa primeira fase ele parará no intercambiador, na estação, e quando arranca do outro lado, os rodados do comboio mudaram e ele está em Bitola Ibérica. E, portanto, os passageiros nem dão conta e o mesmo comboio vem a 320 de Madrid até lá. E permite ir às estações de Mérida, de Cáceres, de Badajoz, sem ter que construir novas estações. Esse é o objetivo. Que é o objetivo, como vamos ver também, na Galiza. A Galiza, eu podia dar-vos isso também, Cádiz e Huelva, é exatamente a mesma questão. Portanto, tem, no fundo, a Bitola Europeia até Sevilha, e depois as pernas finais estão em alta velocidade, mas estão em Bitola Ibérica. A Galiza, eles vão até Ourense, a linha de alta velocidade de Madrid vai até Ourense em Bitola Europeia. De Ourense a Santiago é uma linha de alta velocidade em Bitola Ibérica, ou seja, o intercambiador, o que permite ao comboio mudar a Bitola está em Ourense. De Ourense a Santiago está em Bitola Ibérica e entra na linha de alta velocidade entre Vigo e a Corunha, que está toda em Bitola Ibérica. Qual é, mais uma vez, a vantagem? É que com a manutenção daqueles troços em Bitola Ibérica permite-lhes ir às estações existentes. E mais, eles têm um conjunto de tráfegos importantes na Galiza, são tráfegos regionais de mercadorias que em determinados troços também usam esta linha de alta velocidade. Se eles mudassem a linha de alta velocidade entre Vigo e a Corunha para a Bitola Europeia, desmantelavam a rede da Galiza. Aquilo que o governo espanhol disse à Comissão Europeia foi, nem pensem nisso, nas próximas décadas nós não temos condições de migrar esta linha. Pronto. E então nós, quais são os principais problemas de Lisboa para Norte? Já vos disse que Lisboa para Madrid há um problema de interoperabilidade em termos de Bitola, algures em Toledo. Temos a vantagem de que uma linha de alta velocidade em Portugal está em Bitola Ibérica, nós usamos essa linha para todos os tráfegos, ou seja, um comboio para o Algarve pode usar essa linha, sai em Évora e depois vai para o Algarve.
porque usa bitola ibérica no resto do caminho. Se essa linha estiver em bitola europeia, não tenho o problema de interoperabilidade em Espanha, mas tenho o problema de interoperabilidade nos outros comboios todos, para Beja, para Évora, para Sul, para Sines, para tudo isso. Portanto, é só uma questão de percebermos onde é que queremos ter o problema de interoperabilidade. Lá em cima não temos nenhum, ou seja, a linha Lisboa-Porto está em bitola ibérica, Porto Vigo está em bitola ibérica, e depois para cima está tudo em bitola ibérica. Se nós fizéssemos uma linha Lisboa-Porto e bitola europeia, chegámos à fronteira e não passávamos. Criávamos uma ilha. E, portanto, enquanto Espanha não migrar, e temos que ver se Espanha migra, em condições em que migra, e isto tem uma vantagem enorme para nós, porque, repara, permite-nos aos comboios, para já permite-nos ir à estação de Coimbra, à estação de Aveiro, à estação de Campanhã, à estação do Oriente, de outra forma, provavelmente teríamos que fazer ligações novas, caríssimas. Isto permite-nos não ter problemas de interoperabilidade no país. Então, em Espanha temos? Também não temos, porque de Vigo para cima está tudo em bitola ibérica, e dito pelo governo espanhol à Comissão Europeia, que para já não vão migrar nos próximos muitos anos. E, portanto, aqui não temos um problema de interoperabilidade de bitola, ao contrário da ligação Lisboa-Madrid. O que é que temos? Temos um problema em termos de sinalização. Portanto, enquanto nós não tivermos os sistemas de sinalização todos de padrão europeu, temos um problema que os comboios têm que ter vários sistemas. Agora, para passar, por exemplo, os comboios de mercadorias que usam a mesma linha no Minho, temos um problema com sistemas de sinalização diferentes. Portanto, estamos a resolvê-los. Aquilo que prevemos era um prazo relativamente curto, de poucos anos, ter o ETCS todo instalado, é isso que nós estamos a fazer em Portugal, 480 km neste plano, que nos permita dar o salto. Espanha está a fazer a mesma coisa, e a ideia é que depois um comboio possa, de facto, circular pela rede ibérica sem qualquer problema. E era isto que vos trazia. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Engenheiro Carlos Fernandes. Eu dava já a palavra ao Engenheiro Martins de Brito para nos fazer a apresentação dele. Muito boa tarde a todos. Eu começava por agradecer o convite que me foi dirigido pelo Sr. Presidente do Congresso, Dr. Rui Vilar, e pelo Sr. Presidente da ADFER, Professor Nunes da Silva, caro amigo, companhão de ruta desde 80, não é? Desde 81, em Lausanne, umas vezes mais afastados, outras vezes mais próximos. E, portanto, agradeço o vosso convite para vir aqui expor um pouco a minha perspectiva sobre o tema das redes transeuropeias de transportes, que é um tema muito vasto, multidimensional, multifactorial, e eu decidi fazer uma perspectiva, dar-vos uma perspectiva na dimensão logística e transportes de mercadorias, porque me parece que é uma área que não tem sido suficientemente debatida, refletida pelas nossas políticas públicas, e que, para além de ser um problema ferroviário, é de facto um problema económico de longo prazo. E parece-me que é um tema extremamente importante, e aqui vos deixo algumas ideias sobre isso. No fim desta intervenção, alguns não verão ou não quererão ver a realidade que eu vos vou aqui apresentar. Mas, de qualquer maneira, eu vou insistir, não é? E fica escrito para a memória futura, não é? E dito para a memória futura. As redes transeuropeias de transportes são redes de infraestruturas de transporte terrestre constituídas por vias de comunicação rodoviária, ferroviária e fluvial no território da União Europeia e constituídas pelas vias mais estruturantes e de vocação internacional das respectivas redes dos Estados-membros. O seu plano de desenvolvimento, aprovado pelo Parlamento Europeu e dinamizado, regulamentado e supervisionado pela Comissão Europeia, tem como desígnio último alcançar uma rede comunitária intermodal de mobilidade de passageiros e de cargas de interoperabilidade plena. Condição primeira para a consolidação do acesso ao mercado único liberalizado em concorrência aberta ou regulada com a livre troca de bens e serviços entre todos os Estados-membros e a interruptibilidade dos fluxos transfronteiriços. Como valor não menos importante, o desenvolvimento desta rede transeuropeia de transportes procura também otimizar uma utilização modal equilibrada e eficiente do ponto de vista energético e otimizada na vertente ambiental, reduzindo drasticamente as externalidades negativas da mobilidade. Nesta abordagem, vou-me limitar, na minha esfera de análise, apenas ao sistema ferroviário, começando por assinalar que a materialização e operacionalização desta visão estratégica comunitária é traduzida por medidas de política materializadas e condensadas
no novo regulamento 2021-1153, aliás, dois regulamentos, 913 e 2010, sendo o primeiro já objeto de uma revisão que entrou em vigor em julho deste ano, que é o 1679. Parte substancial destas disposições normativas foca-se nas severas incompatibilidades técnicas e operacionais das redes nacionais dos Estados-membros que, por razões históricas e político-sociais, se desenvolveram a partir das suas nacionalizações com características tecnológicas muito distintas. Estamos a falar num sistema ferroviário europeu com 6 bitolas, 5 sistemas de tração elétrica, 21 sistemas de sinalização e controlo, 5 gabaris e 5 classes de cargas por eixo. Naturalmente que estas incompatibilidades constituem um severo setback para o sistema ferroviário europeu, gerando penalizantes soluções de continuidade transfronteiriças, menos capacidade de concorrência, custos de ineficiência acrescidos e ainda discriminações e assimetrias nos acessos ao mercado único, com impactos muito negativos nas cadeias de abastecimento e nas economias em geral. Neste quadro, e por força das dinâmicas de emergência climática e também geopolítica, a Comissão Europeia tomou a iniciativa de proceder a uma atualização do Regulamento 1153, introduzindo algumas inovações e acentuando algumas prioridades, das quais se destacam: maior alinhamento com o European Green Deal, prioridade absoluta às conexões transfronteiriças com tempos máximos de atravessamento de fronteira de 15 minutos para os comboios de mercadorias, foco na resiliência das infraestruturas, prioridade na multimodalidade e interoperabilidade das mesmas, preparando-as também para o transporte ferroviário de caixas móveis e de lorries. Estamos a falar nas autoestradas ferroviárias. Valorização e qualificação dos nós urbanos, melhorando a sua eficiência operacional e alinhamento com o desenvolvimento das redes transeuropeias. Aprofundamento da sustentabilidade dos modos, procurando um maior equilíbrio modal, maximizando eficiências e minimizando externalidades negativas. Introdução da valência mobilidade militar, muito importante nos tempos que correm, procurando um maior equilíbrio modal, maximizando eficiências e minimizando externalidades negativas. Perdão, estou a repetir. Introdução da valência mobilidade militar nos parâmetros das novas infraestruturas, como condição de resiliência nos riscos geopolíticos que emergiram recentemente. Para além destes drivers, o novo Regulamento 2024-1679 acentua o princípio da primazia do interesse comum comunitário face aos interesses nacionais de cada Estado, instando os confinantes a concretizar cabimentos orçamentais que os comprometam no desenvolvimento das conexões fronteiriças em interoperabilidade plena. Assim, as RTEs, na sua dimensão ferroviária e no contexto regulamentar do Regulamento 1679, é constituída, essa dimensão ferroviária, é constituída lato sensu por uma rede europeia interoperável e estruturante de transporte ferroviário, conectando as principais capitais de cidades europeias e aeroportos principais, com ligações de alta velocidade recomendadas para procura potencial igual ou superior a 12 milhões de passageiros, isto relativamente aos aeroportos, e corredores de mercadorias, conectando centros de produção e consumo com plataformas logísticas, portos secos e portos marítimos. O planeamento desta rede transeuropeia está baseado em 3 etapas cronológicas de completude: rede principal até 2030, rede alargada até 2040 e rede global até 2050. Uma das consequências do novo Regulamento 1679, que também merece especial referência, é o facto da rede principal, 2030, passar a constituir em justa posição com os corredores ferroviários de mercadorias, que eram regulamentados pelo 913-2010, os 9 corredores de transporte europeu, a parte mais estratégica da rede transeuropeia de transportes e reconhecidos como as principais artérias de transportes da União Europeia. Esta nova associação integradora, que vem corrigir o anterior desalinhamento entre estas duas principais componentes das redes transeuropeias, digamos a rede core e os corredores europeus de mercadorias, procura assegurar sinergias mais fortes e maior coordenação entre o planeamento e a gestão de construção das diversas infraestruturas, otimizando e tornando mais eficientes os respectivos custos de investimento, bem como a exploração, operação dos serviços de transporte. Vamos então centrar-nos nas artérias da rede principal que, no meu ponto de vista, podem constituir um cenário de entorno crítico
para o desenvolvimento e planeamento estratégico do processo de integração da nossa rede ferroviária nacional na rede de transportes transeuropeia. Com o foco no segmento de mercadorias, por considerar que o seu impacto estratégico e económico de longo prazo não vem sendo suficientemente valorizado nas políticas públicas e nos nossos processos de planeamento e de investimentos. Este cenário de entorno será constituído, então, por 5 dos 9 corredores europeus e materializam-se como os principais eixos ferroviários de conexão entre a bacia mediterrânea e o sudoeste da fachada atlântica, por via das suas gateways marítimas com o centro e o norte da Europa. E assim temos, nestes 5 corredores, o Atlântico, Portugal, França, Alemanha, e com os portos de referência Leixões, Aveiro, Lisboa e Sines, o Mediterrâneo, Espanha, França e Croácia, com os portos de referência Algeciras, Valência e Barcelona, o Mar do Norte, França, que atravessa França, Bélgica, Países Baixos e o Reino Unido, com o principal porto de ligação à bacia mediterrânica, Marselha, o Reno Alpino, Itália, Bélgica, Alemanha, Países Baixos, com o porto de Génova a pontificar, e o escandinavo-mediterrâneo, com a Itália, que atravessa Itália, França, Alemanha, Suécia, e com os portos de La Spezia, Livorno e Nápoles, portanto, também a pontificar. Estes 5 corredores revelam-se não só como artérias privilegiadas de Interland com as grandes rotas marítimas intercontinentais, com particular importância para a rota euroasiática por via do Canal de Suez, mas também como infraestruturas de transporte e de logística de cadeias de abastecimento e de exportação entre os centros de indústria meridionais e os grandes polos económicos e de consumo do centro da Europa. Portanto, os corredores estão aqui, portanto, é aquela rede clássica da Comissão Europeia, com os corredores, o Atlântico aqui em amarelo, o Mediterrâneo a verde, o Reno Alpino a verde, e o escandinavo mediterrâneo mais ou menos a rosa. Os trabalhos de upgrade e expansão do Canal de Suez, concluídos em 2015, aumentaram a sua capacidade de 49 para 97 navios relativamente a 8% do tráfego marítimo mundial que utiliza esta rota. Este facto produziu fortes impactos nos portos mediterrâneos, em particular nos localizados na região norte de Itália, que captam uma relevante cota de tráfego desta rota. 51% destes fluxos são movimentados no Porto de Génova e 47% no Porto de La Spezia. Isto, indicação da revista Portos, que é uma revista magazine online da Associação RET. A Associação RET é uma associação de cooperação entre as cidades e os operadores marítimos, e os portos marítimos europeus. Por outro lado, o World Economic Forum, de maio de 2024, na última reunião, identifica 5 megatendências que vão comandar o crescimento da logística no próximo futuro, entre as quais destaco o crescimento da logística no próximo futuro, entre os quais destaco a sustentabilidade ambiental, a reaproximação das estratégias core nas cadeias de abastecimento, reaproximando fisicamente ou por via da distância temporal a produção dos mercados finais e também, em terceiro fator, o que eles chamam de geopolitical shifts, que já levaram ao desvio da rota do Suez em 42% do seu pico anual. Isto de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, por via dos efeitos geopolíticos que neste momento estão a ocorrer no mundo. O recurso a rotas alternativas, no caso africana, relativamente à rota do Mediterrâneo, resulta em maiores distâncias, mais ou menos de custos e prémios de seguros, que só poderão ser de algum modo compensados pelos encaminhamentos de Interland mais regulares, de menor transit time e com nós de interconexão modal mais inteligentes e mais integradores. O World Economic Forum, de maio último, assinala também que a dimensão do mercado logístico em trilhões de dólares crescerá de 8,46 para 18,34 em 2030, até 2030. Mais do que duplica, portanto, com a seguinte repartição.
11,9% na Ásia-Pacífico, na região Ásia-Pacífico, 12% na Europa, 10,2% na América Latina, 11,3% na América do Norte, 9,4% no Médio Oriente e África. Estas tendências constituem, assim, seguramente, um grande desafio e incentivo estratégico ao desenvolvimento e desempenho do transporte multimodal dos 5 corredores já mencionados da rede transeuropeia, atrás assinalados, onde as vantagens comparativas se vão destacar nos respectivos desempenhos e atratividade, bem como para as gateways mediterrânicas perante a enorme pressão sobre os já sobrecarregados portos do Norte e respectivas acessibilidades de Interland. Na ótica da análise do risco do investimento na infraestrutura pública, podemos dizer, e podemos, tomando aqui como referência as abordagens de risco recorrentes de alguns fundos deste tipo de investimento em infraestruturas ferroviárias, que nos encontramos num ponto de interseção da curva ascendente de fortes tendências de sustentabilidade ambiental com a de uma nova reconfiguração do crescimento da procura logística potencial agregada. O que sugere um timing ótimo de decisão de um robusto pipeline de investimentos em infraestrutura ferroviária standard na RTE, salvaguardando o equilíbrio de prioridades, muitas vezes conflituais, entre o longo prazo e as necessidades de curto prazo. É neste entorno macro das megatendências do transporte, comércio e da logística mundial, que afetam particularmente as economias da União Europeia, que nos vamos agora centrar no plano da geografia económica ibérica e nas suas componentes maiores da rede transeuropeia de transportes, isto é, o corredor mediterrâneo e o Atlântico na sua valência ferroviária, que é o que nos interessa mais como país. O primeiro compõe-se na sua dimensão física pelo conjunto de linhas e nós geograficamente dispostos ao longo da costa mediterrânea, Algeciras, Múrcia, Valência, Barcelona, Perpignan, e no eixo central, Algeciras, Ciudad Real, Madrid, Saragossa e Barcelona, e em justa posição com o corredor atlântico entre Algeciras e Madrid. 75% dos tráfegos rodo e ferroviários em Espanha concentram-se neste corredor e no eixo Valladolid-Madrid. Corredor Atlântico, portanto. O eixo Barcelona-Tarragona, com as suas plataformas intermodais, atividade económica e população, é classificado como o terceiro hub logístico da Europa, logo atrás da região do Ruhr e do Triângulo Haia, Roterdão e Amsterdão. É ainda de assinalar que no ranking de tráfego ferroviário, o Porto Vigo não aparece nos primeiros 17 portos espanhóis, revelando uma posição muito secundária no ranking. Neste contexto, não surpreende então que Madrid, nas suas políticas de transportes e de logística, tenha dado toda a prioridade ao desenvolvimento do corredor mediterrâneo, acelerando neste eixo a interoperabilidade plena, com uma trajetória consistente de planeamento e de investimentos plurianuais de construção de infraestruturas compatíveis, atravessando vários ciclos governativos com uma meta temporal 2030 a 2035. Exemplo, a ligação Almeria-Alicante-Valência, que não é objetivamente uma ligação de alta velocidade de passageiros, aproximada a 430 km, está em construção e já em parte construída em Bitola Internacional. Olhando agora para o corredor, esta visão estratégica está agora sendo alargada e materializada com o início do tráfego, com o início da intervenção do upgrade da linha Saragossa-Huesca-Canfrante, cujos trabalhos consideram já estudos de viabilidade técnica e comercial realizados pelo Ministério dos Transportes e da Mobilidade, para a instalação da Bitola Internacional, com vista à abertura de mais uma ligação transfronteiriça com a rede francesa. Cabe aqui assinalar, pelo seu significado para o caso ibérico, que no Conselho Informal dos Ministros dos Transportes em Bruxelas, em abril de 2024, o Ministro espanhol enfatizou que Espanha assume como prioridade as conexões transfronteiriças no desenvolvimento dos corredores Mediterrâneo e Atlântico, através do investimento de mais de 1 bi, neste último, com Bitola Internacional. Só que não parece ser o caso da meseta fronteiriça.
Olhando para o corredor atlântico que irriga o nosso território nacional e se integra na nossa rede ferroviária nacional, podemos dizer que tanto a sua configuração como a sua operacionalização se mantêm, em estrito senso, ainda totalmente indefinidos. Isto é, estão definidos e julgo consensuados e consolidados os eixos estruturantes. Penso que aí não há dúvidas. De integração da nossa rede no corredor atlântico e, por essa via, nas redes transeuropeias, nomeadamente o eixo norte-sul, portanto Porto, Lisboa, Setúbal, Sines, o eixo internacional norte, Aveiro, Vila Formoso, o eixo internacional sul, Lisboa, Sines e Caia. Portanto, estes eixos são eixos estruturantes que estão, julgo eu, definidos e perfeitamente consensuados aqui em Portugal. Porém, para uma correta e cabal definição do corredor e suas conexões e articulações com a rede existente, que deverá anteceder os respectivos planeamentos e consequente pipeline de investimentos, é condição necessária definir os itinerários operacionais e suas funcionalidades sobre estes eixos. Isto é, definir com clareza os novos alinhamentos geográficos, a delimitação dos principais centros de atividade económica, de importação e exportação a servir, as vias e os caminhos de circulação, os pontos comuns de transferência intramodal e intermodal, os nós e os links, e ainda qual a tipologia e combinação dos serviços a operar. Nada disto ainda está definido. E só assim teremos uma caracterização integrada, abrangente e clara da configuração do corredor atlântico em território nacional. Será esta abordagem que permitirá, então, construir um sistema de planeamento plurianual integrado que conduza a um pipeline de projetos de investimentos coerente do ponto de vista orçamental e construtivo, indutor da otimização dos respectivos custos, evitando a sua duplicação. Os designados estudos informativos, adoptados há muito pela ADIF, portanto, a contraparte da IP em Espanha e pelo Ministério dos Transportes e que precedem sempre as decisões de investimento de novas linhas e conexões da rede nacional, é a expressão prática e muito eficaz do que acima fica dito. É uma prática que nós não fazemos, não acompanhamos, e que é extremamente eficaz e clarificadora. Não será por acaso que Espanha apresenta o mais baixo índice de preços unitários de construção de novas linhas de alta velocidade, bitola internacional, da Europa. Olhamos agora do lado do interesse da atratividade e do valor percepcionado pela procura nacional em relação às acessibilidades intermodais oferecidas pelo corredor atlântico. E comecemos por uma iniciativa muito meritória, diga-se, baseada num positivo wishing seeking, o projeto impulsionado pela AICEP, envolvendo a Auto Europa e a indústria de celulose e do papel, que consistia num serviço regular de transporte ferro-rodoviário entre Portugal e Alemanha, iniciado em 2012, e muito apoiado, a partir de 2013, pelo Agrupamento Europeu de Interesse Económico do Corredor Atlântico, onde pontificavam a ADFER, a REFER, na altura, e a rede ferroviária, a RFF, francesa. A composição tipo deste serviço, que foi lançado, constituída por 32 vagões de caixas móveis com 480 metros e 703 toneladas brutas. E transportava componentes auto, papel, cerâmica, vidraria, químicos, etc. A operação de mudança de bitola em Irum estava programada para 8 horas. No diretório da rede do corredor ferroviário 4, que era o corredor atlântico, de 2015, era indicado o tempo de 6 a 8 horas. Este serviço, que chegou a realizar-se com 2 frequências semanais, foi descontinuado e extinto no final de 2013 por notórias e reconhecidas graves faltas de pontualidade global e total imprevisibilidade dos transit times e das cargas e descargas nos destinos finais e intermédios, com custos imponderados e insuportáveis. A inexistência da consolidação das cargas não oferecidas pelo integrador induzia também custos de ineficiência adicionais. O encaminhamento estava programado para 77 horas no outbound e 66 horas no inbound. Como termos de comparação, podemos dizer que o rodoviário Andaluzia-Alemanha
tem um tempo de transit time de 72 horas. O projeto fracassou pela insatisfação do mercado e desde 2013 que não é relançado nenhum serviço de transporte ferroviário internacional transpirenaico. Pode ler-se, além disso, pode ler-se no relatório de 2023 do gestor do Corredor Atlântico o seguinte, e passo a citar: o mercado de transporte internacional no corredor é um dos mais importantes em França, Espanha e Portugal, com uma tremenda cota modal rodoviária. Isto estou a citar. E o objeto é multiplicar por 3 o tráfego ferroviário nos próximos 20 anos, oferecendo mais capacidade qualificada, elevado desempenho e melhor comunicação. E ainda se comenta nesse relatório, dadas as características da fronteira Iru-Andaia, com a dificuldade das duas bitolas, o trabalho feito foi de promover a coordenação na numeração dos comboios, de modo a permitir maior precisão na sua contabilização. Portanto, o crescimento estimado no relatório corresponde então a uma taxa anual de 6%. Este crescimento 3 vezes multiplicado por 3 o tráfego em 20 anos. Por outro lado, as metas de transferência modal da União Europeia, 30-30, 50-50, aplicadas ao tráfego rodoviário internacional, import-export, que estão estimadas em 38 milhões de toneladas em 2021, portanto, isto são dados cruzados do IMT, da AMT e do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, e com 43% de tráfego transpirenaico, portanto, para além dos Pirineus, apontam para um shift médio rodo-ferro em 25 anos, de 5,7 milhões de toneladas, considerando, portanto, um valor conservador médio de shift modal de apenas 35% e não de 50%, como preconiza a União Europeia. Isto corresponde a 15% do volume rodoviário atual, ou seja, para composições do tipo do tipo médio, 750, como é designado pelo Corredor Atlântico, pela entidade gestora do Corredor Atlântico, 1.600 toneladas máximas, ou aproximadamente 1.000 toneladas líquidas, convertidas em aproximadamente 5.700 comboios ano, 20 comboios dia, sem retornos em vazio, só considerando comboios em carga plena. Destes 20 comboios, 12 comboios dia no eixo da Beira Alta, para uma repartição transfronteiriça estimada de 57%, entre o corredor da Beira Alta e o corredor do Caia. No caso do eixo internacional norte, com 4 comboios dia em média, isto resulta do relatório, através do indicador de milhões de PAPs quilómetros dia. PAPs é os canais, no fundo são um indicador estabelecido pelo corredor, pela entidade gestora do corredor Atlântico, para a identificação e a quantificação dos canais de oferta. Portanto, a oferta transfronteiriça tem um indicador, indicado no relatório de 2023, de 0,42. Em tráfego exclusivamente ibérico, o débito diário de 2050 atingiria os 16 comboios internacionais, 4 já previstos neste relatório, mais os 12 por via do shift na base dos 35% de repartição do rodo sobre o ferro. Portanto, isto também dá uma taxa de 6% ao ano. Curiosamente, aqui, no fundo, estamos a trabalhar com as mesmas taxas. Para um percurso médio de 1.200 km e para estes 16 comboios de 1.000 toneladas líquidas, estaremos a reduzir 540 milhões de toneladas de CO2, considerando, portanto, os valores indicados pelo Tribunal de Contas Europeu, 137 gramas por TK para o modo rodo e 24 gramas por TK para o modo ferro. Metas, de facto, muito ambiciosas e mesmo de plausibilidade muito discutível, mas que procuram manter o seu papel aspiracional e de manutenção do foco dos Estados-membros, mas que comparam, de facto, mal com a estima das medidas de política sobre redes transeuropeias de transporte subjacentes aos nossos planos de investimentos, Ferrovia 2020, PNI 2030 e Plano Ferroviário Nacional. No entanto, uma convergência consistente portanto, isto é, no fundo, isto é uma análise de sensibilidade grosseira, podem dizer, mas que nos, de facto, dá os elementos de balizagem quantificados sobre a distância que existe, o gap que está a existir entre o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada.
Portanto, como eu dizia, uma convergência consistente com estes targets só será atingível num quadro de decisões estratégicas e de planeamento assumidamente transformacional e disruptivo para as infraestruturas ferroviárias, visando a interoperabilidade plena com as redes europeias. Eu, na minha ótica, a procrastinação em que temos vivido nesta matéria, e por isto é que eu penso que isto devia ser mais debatido, mais discutido, mais refletido, mais ponderado, só atrasa o momento da nossa economia exportadora, expondo ainda mais aos pontos fortes das suas concorrentes. Eu passei aqui um mapa que era muito interessante, não o comentei, mas vou aqui atrás. É este mapa da rede ferroviária espanhola, que é um mapa cheio de informação. Qualquer pessoa pode, está no site da web e é consultável publicamente. Aqui não dá para, enfim, escalpelizarmos, mas olhando para esta legenda, aqui que não se vê nada, não é? E o mapa, daqui tira-se muita informação e muito conhecimento da estratégia de Espanha relativamente, no fundo, ao desenvolvimento da sua rede, da rede ferroviária, que é do ponto de vista convencional, que é do ponto de vista standard. E talvez se veja, aqui não se vê as cores, é azul, estão assinaladas as linhas já em bitola standard. E, portanto, se eu souber trabalhar com isto, preciso aqui de um apoio técnico, só para fazer... Acho que é neste vermelho. Está a ver? Pronto, isto aponta para ali, não é? Isso. O vermelho? Ok. Portanto, as linhas que estão já em bitola standard são Madrid-Barcelona, portanto, obviamente, não é? Passando aqui por Saragossa. Aqui o corredor norte, como eles chamam, de Madrid, Valladolid, depois tem Venta de Banhos, Burgos e Vitória. O Y-Vitória, portanto, aqui com a primeira plataforma intermodal, no fundo, Bibitola, que está em construção, de Jundice, e depois aqui toda a linha, o Madrid, obviamente, Sevilha, de Málaga, e depois aqui toda a linha costeira mediterrânica, neste cá de baixo de Almeria, vai aqui até Barcelona. Portanto, aqui obviamente não está tudo já em bitola standard, como é óbvio, mas já há grandes troços aqui de bitola standard, algumas centenas de quilómetros, e também com a solução terceiro carril. Portanto, mas como eu dizia, este mapa é um mapa de facto muito interessante, porque aqui na legenda tem as linhas, as bitolas das várias linhas, tem as linhas em construção, em eletrificação, em mudança de bitola. Portanto, olhando para aqui, temos um quadro muito compreensivo da estratégia espanhola desde os anos 80 até agora, relativamente ao desenvolvimento da sua rede ferroviária. Portanto, como eu dizia, a criação deste contexto transformacional, que na minha ótica não temos conseguido, eu acho que nós aqui devíamos ter sido mais, e não temos sido, mais game changers, porque os espanhóis têm a sua lógica, têm os seus interesses, que são perfeitamente legítimos, só que não defendem os nossos interesses. E de facto, olhando aqui voltando aqui outra vez ao nosso diagrama, nós vemos que toda a meseta e toda a Andaluzia, em termos de rede ferroviária, é um deserto completo. Isto é um deserto completo. Portanto, nós entramos aqui na lógica de Madrid relativamente à Galiza e a Portugal. Portanto, nós somos aqui, desculpem a expressão, uma província de Portugal na ótica estratégica e desenvolvimento da rede ferroviária nacional vista de Madrid. E, portanto, é isso que eu digo, que nós devíamos tentar, pelo menos já há muito tempo, desde a Cimeira de 2003,
tentarmos mudar um pouco as regras do jogo. E, na minha ótica, não o temos feito com suficiente pertinência e suficiente insistência. Portanto, esta criação deste contexto transformacional, como eu chamo, em vez de ser transacional, nós estamos numa ótica transacional. Vamos eletrificando, vamos introduzindo o ETCS, vamos utilizando e aplicando as travessas de dupla fixação. Portanto, isto é uma posição, no fundo, transacional e não é uma posição transformacional. Mas para termos esta atitude transformacional, game changer, digamos assim, relativamente a Madrid, com o apoio de Bruxelas, que podíamos aproveitar, isto requeria, no meu entendimento, as seguintes condições. E para terminar, um novo impulso de compromisso e de concertação entre o Governo, a indústria exportadora e o gestor de infraestrutura, com vista a uma visão clara e estruturada de uma nova rede nacional de interoperabilidade plena. Uma definição completa da configuração geográfica dos itinerários dessa rede, cujos links, os seus nós logísticos e conexões com a rede ferroviária nacional existente e correspondente avaliação de viabilidade de alternativas. Nós, de facto, não temos ainda o corredor atlântico minimamente estruturado. Temos eixos definidos, mas relativamente a itinerários não temos nada definido. Um sistema de planeamento dos investimentos em pipeline, seguindo critérios claros de faseamento, de modo a evitar a sua granulosidade e a conciliar as necessidades de curto prazo da rede existente com o longo prazo, na dupla vertente de passageiros e de mercadorias. Um planeamento orçamental e dos fundos comunitários plurianual e coerente com o pipeline definido. A construção de uma posição negocial externa esclarecida, estruturada, consistente e afirmativa sobre o tempo e o modo de integração da rede ferroviária nacional na rede transeuropeia de transportes, nos marcos temporais definidos pela União Europeia. E, portanto, eu diria, para terminar, deixemos então de perguntar quando chegará a bitola internacional às nossas fronteiras. Já estou como o Kennedy, não é? Mas antes, quanto nos custa em cada ano futuro, em termos económicos e ambientais, não dispormos em tempo útil de uma cadeia logística de transportes terrestres intermodal, assente numa ferrovia fluida e de alto desempenho, inteiramente compatível, expurgada das penalizantes soluções de continuidade com as redes europeias. Eu acho que o countdown já se iniciou lá atrás, há uns anos atrás, e, portanto, é tempo de olhar de frente no que se está a passar à nossa volta. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Engenheiro Martins de Brito.